Vozes e Histórias, um podcast do Brito Semedo. E se lhe dissesse que as guerras culturais não são novas, mas estão a decidir currículos escolares, dividir famílias e alimentar algoritmos? É isso mesmo, estão mais perto de si do que imagina. Vivemos num tempo em que todos falam muito, mas poucos se ouvem verdadeiramente. Por isso, no Expresso das Ilhas, decidimos lançar este podcast. Vozes e Histórias. A ideia é simples. Criar um espaço de conversa lúcida, acessível e com tempo para pensar. Hoje, reunimos aqui dois olhares diferentes, vindos de geografias e percursos distintos, para refletir sobre temas centrais, identidade, cultura, polarização e os desafios da convivência democrática. Tenho comigo Rui Tavares, historiador, ensaísta e deputado, uma das vozes mais ativas do pensamento público em Portugal. Autor de várias obras de referência, a mais recente, Hipocritões e Oligarcas, Passado e Futuro das Guerras Culturais, que é a tinta da China de 2025. Tem-se destacado pela forma como cruza investigação académica, intervenção cívica e divulgação histórica em formatos que vão do ensaio ao podcast e à televisão. Rui traz-nos uma leitura crítica das guerras culturais contemporâneas, ligando-as à tradição ocidental e às tensões simbólicas do nosso tempo. Eu sou Manuel Brito Semedo, autor de livros como Cabo Verde, Ilhas Crioulas, da cidade de Porto ao Porto de Cidade, de Rosa Porcelana, saído em 2023, e hoje assumo o papel de moderador, e, se for o caso disso, também de provocador. Trago comigo a experiência atlântica e a criolidade como formas de pensar a identidade como síntese e convivência. Vamos trocar ideias, lançar provocações e, espero, inspirar novos olhares sobre como convivermos melhor na diversidade. Rui, começo por ti. Hoje fala-se muito em guerras culturais, seja nos debates sobre estátuas, linguagem inclusiva ou manuais escolares. Mas, afinal, o que são exatamente estas guerras culturais? De onde vêm e por que razão se tornaram tão presentes no debate público? E se olharmos para a história com alguma distância, dirias que estamos num momento novo ou apenas a repetir velhos padrões com novos atores? Olá, obrigado Manuel e obrigado ao Expresso das Ilhas pela oportunidade para termos esta conversa. Nós humanos vivemos na cultura, esse é o nosso elemento. Estamos na cultura como o peixe está na água e, portanto, é natural que as nossas guerras tenham sempre um ângulo, um prisma que é cultural. Quando falamos de guerras culturais, no entanto, falamos de coisas diferentes. Falamos de fenómenos que têm, em meu entender, para se poder mais ou menos conseguir definir o campo, três características principais. Uma é que são momentos de grande intensidade emocional, que se criam em torno de narrativas, valores e identidades e que criam uma grande polarização na sociedade. Esses fenómenos não nascem necessariamente de coisas que tenham uma enorme relevância do ponto de vista social ou económico. Para dar um exemplo de uma guerra cultural antiga que tem consequências até aos dias de hoje, e que é a primeira que aparece nesse livro, Hipocritões e Oligarcas, a questão que dividiu a Igreja cristã romana na Europa do século XVI e que criou de um lado os protestantes e do outro os católicos, a questão das indulgências, ela é a mais importante pela própria guerra cultural que lhe dá sentido, ou seja, ela ganha relevância porque gera essa polarização e essa divisão, do que necessariamente por ter uma enorme importância económica ou social naquele tempo. Mas nós sabemos que muitas vezes as guerras culturais são assim. Vemos gente, hoje em dia, para fazer um avanço rápido até aos nossos tempos, ter discussões mais intensas sobre realidades que às vezes não veem ou não conhecem. Sei lá, podemos ter uma discussão intensa nas redes sociais a propósito da burca, mesmo nunca tendo visto nenhuma burca passar à nossa frente, do que às vezes por questões de custo de vida ou da renda das casas ou do que quer que seja, que
tenham um impacto económico sobre a nossa vida todos os dias. Isto não tem nada de estranho, mas foi tornado estranho pela leitura mais economicista que nos foi legada pelo século XIX, tanto na tradição marxista como na tradição liberal. Tradições supostamente racionalistas e económicas, que acreditam que as guerras de classes, por um lado, ou o interesse no mercado, por outro, é ditado por leis muito simples de oferta e de procura e que podem ser basicamente decifradas pelo interesse económico de que elas investem os seus participantes. Bem, muitas vezes quem vem dessas tradições tão diferentes entre si, como o marxismo e o liberalismo, mas no fundo tão parecidas na sua grelha de leitura economicista, podem ser adversárias, mas têm uma base, na verdade, uma grelha de leitura comum. Muitas vezes estas leituras têm dificuldade em entender, mas então porquê é que nós estamos tanto tempo a falar de questões de identidade, a falar de questões de wokeismo ou anti-wokeismo? Porquê é que nós nos investimos tanto em guerras, as tais guerras culturais, que têm a tal intensidade emocional, o tal efeito de polarização em torno de identidades, valores e narrativas, que são coisas que, à partida, são pouco quantificáveis e objetivas. Bem, a razão tem a ver, desde logo, com isso. Nós somos primordialmente seres culturais, nós temos que valorizar o facto de sermos seres culturais. Eu não falo das guerras culturais apenas como por razões críticas para as desvalorizar. Eu acho que nós temos que as entender. Isso permite-nos às vezes desarmadilhar a guerra cultural, mas também nos permite perceber uma coisa, que é nós só conseguimos entender a guerra cultural, evitá-la ou, se for caso disso, ganhá-la, se precisarmos de a ganhar, se entendermos que é no domínio do subjetivo, da identidade e da narrativa que ela é travada. E, portanto, isso significa valorizarmos a identidade, entendermos os mecanismos da identidade e criarmos identidades que sejam construtivas, inclusivas, que sejam férteis, dinâmicas, criativas, porque essas são as que nos permitem tornar a nossa conversa, de certa forma, mais atraente para as pessoas. Agora proponho olharmos para uma outra lógica da construção identitária, o que nos diz respeito à criolidade. Para mim, que cresci em Cabo Verde, a criolidade foi sempre uma forma de síntese, da convivência, da negociação entre diferenças. Nascida da mestiçagem cultural, propõe uma identidade relacional que é aberta e plural. Rui, achas que esta ideia pode inspirar soluções num mundo marcado por radicalismos? E mais pessoalmente, houve algum momento concreto em que percebeste o valor da convivência na diversidade? Eu creio que Cabo Verde não só tem uma história que é muito própria, como tem uma história muito própria a contar ao mundo. E que isso é daquilo que Cabo Verde tem tido de mais rico no seu património. Ou seja, não é só Cabo Verde ser especial. Isso em si, claro, seria sempre interessante. Mas é Cabo Verde ter um olhar diferente que às vezes pode emprestar aos outros e com esse olhar permitir-nos entender melhor o nosso mundo. Eu vim a Cabo Verde pela primeira vez faz agora 30 anos. Na altura fiz grandes amigos na Ilha do Fogo, em particular na Ilha do Fogo, que foi a que ficou mais próxima do meu coração. E eu passei a entender melhor Portugal por entender Cabo Verde. Não só nas coisas que são de património cultural comum, ou como diríamos, das malhas que a história tece, por haver uma história que é coincidente em largos troços, às vezes muito dolorosos, mas por outras razões também. Entender melhor a minha aldeia e entender melhor os meus avós, dos quais eu só conheci uma avó, entender melhor os meus pais, que eram muito mais velhos do que eu, porque o meu pai nasceu em 1929, a minha mãe em 31, eu sou de 72, então a maior parte dos meus amigos tinham pais que eram dos anos 60, e eu tinha pais que eram dos anos 30, era uma coisa que fazia muita confusão na minha cabeça na altura,
e que aprendi a valorizar só mais tarde como uma espécie de máquina do tempo, uma capacidade de ir a gerações anteriores ou até a séculos anteriores e conseguir decifrar, traduzir épocas diferentes, que é uma coisa que para um historiador dá muito jeito. Vir a Cabo Verde foi um momento de ser esponja para mim, de abrir os olhos e os ouvidos e entender a forma como os cabo-verdianos, como é culto este país, como são cultas estas ilhas e as diferenças entre cada uma delas, claro, gastronómicas e musicais, que é o mais conhecido, mas não só isso, das histórias, das narrativas e dos valores que elas transportam, que são valores que às vezes nos remetem para um antepassado milenar das ilhas, que nos fazem lembrar histórias da Odisseia, do Ulisses, não é? Quer dizer, a ilha tem uma cultura que é uma cultura ligada a valores que são da hospitalidade, da aventura, do diálogo, valores de que nós precisamos hoje em dia. Mas também da inventividade, da criatividade, da imaginação, do desenrascanço e muito em particular da nostalgia, da saudade. Não é? São coisas em que duas ilhas têm mais em comum entre si, mesmo que estejam separadas por oceanos de diferença, do que às vezes entre a ilha e o continente que está ali a poucas centenas ou milhares de quilómetros. E portanto, sim, eu creio que a criolidade, tal como Cabo Verde a entende, é uma história interessante a contar ao mundo. E sabemos que, evidentemente, a criolidade tem sentidos muito diferentes. No Brasil já não é a mesma coisa. Sim. Crioulo, que é uma coisa entendida em Cabo Verde como sendo a mais nobre das coisas que se pode dizer de alguém, no Brasil não é entendido assim. No Brasil há toda uma outra história que se está a fazer hoje em dia em torno das noções de mistura, que tem aspectos complexos, até difíceis, que vão demorar a ser decifrados. Eu sou um fascinado, por exemplo, pela história da palavra mulato e mulata, que tem uma acessão completamente diferente dependendo da história que a gente decidir que é aquela que explica aquela palavra. Porque se é verdade que no século XVI e XVII a palavra mulato e mulata aparece contada de uma forma que pode ser entendida como pejorativa e por isso ela é rejeitada por muita gente hoje em dia, que é aquela etimologia que eu creio que tem grande possibilidade de ser uma etimologia espúria, errada, já veremos porquê, que é desumanizante, porque é a ideia da mula e da mula ser, no fundo, o descendente não é, quer dizer, do burro e da égua, ou do cavalo e da burra, conforme, mas há uma outra etimologia mais antiga, que vem do árabe, e do árabe na Península Ibérica, que tinha uma palavra que era mualad. Mualad quer dizer misturado. E era utilizada não por razões que hoje nós diríamos étnico-raciais ou genéticas ou fenotípicas, mas era utilizada inicialmente por razões religiosas. Mualad era o filho de um casal misto religioso. Poderia ser de um homem muçulmano e de uma mulher cristã, poderia ser de um homem cristão, de uma mulher judia, poderia ser de uma família que era judia e se tinha convertido ao islamismo ou que depois se tinha convertido ao cristianismo. Se a família era misturada e na Idade Média, no sul da Península Ibérica, muitas famílias, e não só famílias, eram misturadas, elas eram mualad. E quando esse termo se aplicava no plural, a uma cidade, a um bairro, a uma rua, dizia-se dessa cidade, pode ser a minha Lisboa natal, que era uma cidade muladi. Muladi é o plural de mualad, que quer dizer misturado. E portanto, mas que tem uma coisa engraçada, porque nessa raiz, aquele wa quer dizer um. É também o que é utilizado na própria teologia islâmica para dizer que Deus é uno, não é? E daí vinham os almohadas, que eram os mais fundamentalistas dos unitários, dos monoteístas. Mas o mualad era alguém que tinha feito uma unidade a partir da mistura. Muladi era o plural. E isso é outra explicação possível
para a origem. Um dia talvez descobramos documentos que nos permitam decidir de uma forma ou de outra. Hoje em dia não se sabe, mas lá está. No Brasil, onde não se usa a palavra crioulo, a palavra mulato ou mulata, que tinha a mesma função na bossa nova, por exemplo, no samba, nos anos 50, 60, 70, hoje em dia ela está a ser alvo de uma enorme crítica, mas já vejo professores da Bahia, por exemplo, muito interessados por todas as questões dos fluxos culturais na África subsaariana e na África do Norte da África, magrebina, que já salientam, não, há esta outra possibilidade de explicação que é do mualad e do muladi. O que é que, no fundo, eu quero dizer com esta longa digressão? Que a partir do momento em que a gente percebe que não vale a pena menosprezar a identidade, vale a pena valorizá-la e entender como é que ela nos resolve os nossos problemas de hoje em dia, tudo depende da história que a gente conta. E precisamente como tu dizias no início, a gente vive tempos em que a tecnologia quase que nos convida, quase que nos força, nos pressiona a toda a gente se afirmar pela opinião e pela diferença da opinião. A minha opinião é esta, qual é a tua opinião? Temos que ter uma opinião sobre o assunto do dia. E isso não é novo, não é? Quer dizer, lá estávamos a falar há pouco dos protestantes, o Martinho Lutero também viveu uma época de revolução tecnológica, não eram as redes sociais, mas era a imprensa, era a tipografia. Uma maneira interessante que a gente tem de, às vezes, fraturar polarizações, de fraturar barreiras, é, em vez de começarmos logo por afirmar a nossa opinião, e eu faço muito isto, é contar uma história. As pessoas dizem, não, mas tu és contra ou és a favor isto ou aquilo? Qual é a tua opinião? Tu és pró isto ou és pró aquilo? És woke ou és anti-woke? És, enfim, isto ou aquilo? E eu digo, deixa-me contar-te uma história. E essa história pode ser, havia um filósofo muçulmano antes do ano 1000, que se chamava Al-Farabi e do qual nasceu a nossa palavra alfarrábio. E as pessoas podem às vezes achar aquilo um bocadinho ridículo, mas depois querem saber mais. Não, conta-me o resto. É isso que eu acho que muitas vezes faz falta hoje em dia. A gente está, tal como a gente às vezes está no meio de uma discussão sobre uma coisa que a gente até pode não ter visto ou pode ter uma relevância escassa para a nossa vida, mas que tem uma enorme intensidade polarizadora. E a gente está quase a esganar-se uns aos outros, mas também da mesma forma, às vezes quando alguém começa a contar, olha, deixa-me contar a história da minha avó numa pequena aldeia no Ribatejo, em Lisboa, da tua avó na ilha de São Vicente, se for o caso. Como é que ela acabou a abrir uma padaria? Okay. Como é que ela, por causa de ter fundado essa padaria, acabou a ser a única mulher da aldeia que votava? A gente está a falar à mesma das mesmas coisas, só que não está a falar através da afirmação de uma opinião, está a falar através de um puxar de um fio da meada de uma história que acaba por ser inclusiva. E lá está, mais uma vez isto remete-nos para a história que quisermos contar, por exemplo, da criolidade em Cabo Verde, porque o contar da história é também um chão comum muito fértil, que é aquilo que nos liga à nossa infância nas aldeias, ou nas ilhas, ou nas caravanas que atravessavam o deserto, aquele momento em que as pessoas têm que parar, porque não há este excesso de oferta. Sim. E têm que parar para contar uma história. Isto leva à questão do Atlântico também. O Atlântico foi um palco de confrontos brutais. De escravatura, de colonização, de exploração, mas também de trocas culturais únicas. Daí eu estar a falar da criolidade, que é dessa mistura. E é que muitas das nossas identidades se forjaram. Que lições é que podemos tirar dessa história, com tudo o que ela tem de doloroso e criativo, para enfrentar as tensões atuais? Eu creio que há uma pressão grande, é uma pressão política, uma pressão institucional, para nós nos definirmos apenas através de uma identidade. Na minha infância, lembro-me disso, porque foi uma fase de europeização de Portugal. Essa europeização era rejeitada pelos saudosistas do Império, a extrema-direita e os saudosistas do salazarismo da época, que
procuravam afirmar Portugal como não europeu, que era para poderem dizer que era pluricontinental, que o imperialismo fazia sentido, o colonialismo fazia sentido e tudo mais. Os democratas, por outro lado, tinham uma tendência a rejeitar essa narrativa e dizer, não, o ciclo imperial está fechado, não volta atrás. E, portanto, Portugal deve, fechando o ciclo imperial, iniciar um ciclo europeu. Mas, curiosamente, na esquerda, de onde a minha família vinha, havia também quem fosse muito crítico, porque, como não gostavam da Comunidade Europeia, da Comunidade Económica Europeia, que é a atual União Europeia, porque a sentiam como estando muito enfeudada aos interesses dos Estados Unidos, muitas vezes tentavam afirmar uma certa pertença de Portugal ao que na altura se chamava o Terceiro Mundo. Então Portugal deveria ser talvez um país não alinhado, como era a Jugoslávia, como era a Indonésia, e ter uma função liderante no Terceiro Mundo. E então, claro, ok, nós somos do continente europeu, mas depois culturalmente não somos europeus. Era um daqueles exemplos em que o centro-esquerda e o centro-direita estavam muito investidos em forçar uma identidade europeia e depois, do lado da direita mais radical e do lado da esquerda mais radical, por razões completamente diferentes, desconstruía-se essa identidade europeia. Com bons argumentos também. E eu, que em Portugal provavelmente sou visto como sendo um europeísta, e sou, acho que a Europa tem uma história interessante para contar no pós-guerra, que é da superação das rivalidades nacionais através da criação de uma coisa que pode vir a ser uma grande democracia transnacional, e isso é uma coisa interessante, mas também a história do panafricanismo também tem esses elementos, não é? A história da União Africana também tem esses elementos, não é só na Europa que a ideia de fazer uma democracia para lá das fronteiras do Estado-nação tem sentido. Ela em África muitas vezes até tem mais sentido, porque as fronteiras que foram feitas pelo Estado-nação foram feitas pelo Estado-nação europeu ao arrepio do património cultural e étnico africano. Bem, o que eu quero dizer com isto é que quando tentam muito forçar-nos uma identidade ou outra, acho que vale a pena responder que, na verdade, nós não temos a obrigação em ser apenas uma coisa, não é? Nós podemos ser como o Walt Whitman e abarcar universos. E isso é tanto mais verdade nos meios pequenos. Há um exercício que eu faço às vezes, quando estamos assim numa roda de conversa e já tenho alguma intimidade com as pessoas, que é perguntar se elas, quando eram crianças, se punham a pensar, às vezes, se teriam um menino gêmeo ou uma menina gêmea do outro lado do mundo. Que quando eram crianças, talvez naquele dia em que se tivessem zangado com o pai ou com o irmão, ou tivessem a chorar lá no quarto, ou sozinhas a brincar, se punham a pensar, será que do outro lado do mundo, na China há milhões de crianças? Se há milhões de crianças, alguma deve estar neste momento a pensar o mesmo pensamento que eu estou aqui a pensar. Eu, na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo, ou uma criança, sei lá, na Ilha Brava. E o que é curioso é quando eu sugiro essa lembrança, que é uma memória minha de infância, mas sugiro numa roda de conversa, muitas vezes eu olho à volta e eu vejo muita gente a acenar. Nem todos, mas há 2, 3, 4 pessoas sempre que acenam com a cabeça e eu olho para a cara delas e percebo que elas estão a lembrar-se de uma memória que talvez já tenham esquecido e que pensem, é verdade. Eu, quando era menino ou menina, às vezes punha-me a efabular sobre a existência de outras crianças do outro lado do mundo que fossem almas gêmeas, que estivessem ligadas a mim pelo facto de terem a mesma imaginação fértil que as crianças sempre têm, que depois vão deixando de ter conforme se tornam adultas, porque na verdade as crianças são os melhores filósofos, fazem as perguntas mais filosóficas de todas, e esta memória é uma memória comum e, curiosamente, universal. Eu às vezes pergunto isto em rodas de conversa multiculturais e há alguém do Pacífico ou da Ásia, do outro lado qualquer, que diz, não, é certo, eu quando era criança eu tinha essa ideia. Muito curiosamente, pessoas oriundas de meios pequenos. Quanto mais isolado, quanto mais pobre, quanto
com menos acesso a livros, com menos acesso à televisão, a desenhos animados, a uma hiperabundância de conteúdos, mais tendência a criança tem para exercer essa imaginação que a liga àquilo que a gente poderia chamar uma espécie de cosmopolitismo dos meios pequenos. É hábito as pessoas falarem do cosmopolitismo de Nova Iorque, o cosmopolitismo de Londres ou de Paris, mas muito maior é o cosmopolitismo da Ilha Brava. Digamos, não é? O cosmopolitismo de um Eugénio Tavares na Ilha Brava, porque o facto de ser de um meio pequeno é aquilo que te obriga a ser mais aberto ao mundo todo. O Atlântico, porque eu não me esqueci da tua pergunta, é feito do somatório desses cordões umbilicais. Cada ilha é muito diferente da outra ilha, mas é muito parecida com outra ilha. E às vezes uma ilha é mais parecida com qualquer outra ilha, não é? Quer dizer, a Ilha do Corvo pode ser parecida com a Ilha Brava. E ambas podem ser diferentes de Lisboa, ou do Porto, ou de Dakar, ou de Abuja. Mas, por sua vez, Lisboa, Porto, Dakar, Luanda e por aí afora, Salvador da Bahia, Buenos Aires, são parecidas por outra razão. Atenas, porque são cidades-porto. São cidades-porto que têm marinheiros, têm bares de marinheiros, têm música de marinheiros, pode ser o fado, pode ser a morna, pode ser o chorinho, pode ser a rebética. Esses marinheiros foram a bordéis, trabalharam na estiva e também são parecidos entre si. E então é isso, quer dizer, quando nós dividimos o mundo entre Estados-nações e obrigamos a que cada Estado-nação tenha só uma identidade, tu aqui és europeu, tu ali és sul-americano, latino-americano, africano, mediterrâneo, muçulmano ou quer que seja, nós estamos a esquecer a possibilidade que estes centros de cultura tiveram para a expansão de outras ideias. Os socialismos, as religiões, várias delas, que se expandiram através destas cidades-porto ou através destas ilhas. E se pensássemos o Atlântico como um espaço de futuro, não apenas de memória? Quais as possibilidades de diálogo existem entre esses dois lados? Olha, eu até agora fui assim mais abstrato, portanto aqui talvez fosse bom responder com ideias mais concretas. Eu creio, por exemplo, que deveria haver algures numa ilha da Macaronésia, ou talvez é mais do que uma universidade que fosse para este espaço cultural. Poderia ser uma universidade da lusofonia se achássemos que a CPLP tinha recursos suficientes, e os recursos não é de dinheiro, porque dinheiro há quando há vontade política. Os recursos são de encontro de vontades políticas. Se o pessoal dissesse, por exemplo, na Ilha Terceira, nos Açores, existem 400 casas vazias que pertenciam aos americanos da base das Lajes. Só tem um defeito, é a voltagem a 110 volts. Então, os portugueses não conseguem fazer lá nada porque nós funcionamos com 220 volts e os americanos levavam para lá tudo. Vai ser preciso mudar os transformadores, tudo. Mas 400 casas à americana com relevado atrás, relevado à frente, primeiro andar, segundo andar, escada no interior, casas exatamente como os americanos costumam fazer e que eles levaram para lá e à sua maneira transplantaram para uma ilha nos Açores. O governo dos Açores não sabe o que fazer com elas. E eu penso, porque é que não fazem uma universidade lá que receba estudantes, lá está, de Cabo Verde, de São Tomé, de Angola, de Moçambique, do Brasil, ou inclusive é porque nessa Ilha Terceira houve grandes batalhas entre portugueses e espanhóis e esteve lá porque naufragou lá o primeiro grande historiador da América Espanhola, que era um Inca, o Inca Garcilaso de la Vega, que era um primeiro mestiço de espanhol e de Inca. Era sobrinho do Garcilaso de la Vega, que era um dramaturgo espanhol, e de príncipes e princesas que eram orgulhosos incas lutadores contra os espanhóis. E veio do Peru, passou na altura, não havia canal do Panamá, teve que passar o istmo a pé, apanhou um barco nas Caraíbas e esse barco naufragou na Ilha Terceira. E ele salvou-se, ali viveu na Ilha Terceira há algum tempo e depois passou para o continente europeu, onde veio a traduzir um livro fantástico que se chama Diálogos de Amor, de um judeu português que tinha sido expulso de Portugal, Leão Hebreu, e que vivia em Itália. Um diálogo platónico extraordinário e foi traduzido por este Inca Garcilaso de la Vega. Curiosamente que morreu
praticamente no mesmo dia da morte de Cervantes e de Shakespeare, que é o dia 16 de Abril, Sim. e que por isso é que é o Dia Internacional do Livro, que a ONU escolheu ser esse dia. Bem, abramos também essa universidade aos países de língua espanhola, ou mais ainda, a todo o Atlântico, se quisermos. Porquê é que não se faz aqui, na cidade da Praia, por exemplo, a exemplo do que existe no Rio de Janeiro, que é o Gabinete Português de Leitura, fazer um gabinete lusófono de leitura? No fundo, uma grande biblioteca lusófona que possa ser um ponto de encontro e onde se recupere um belíssimo edifício do Platô, sei lá, e possa aí haver uma biblioteca que seja internacional, uma vez que já existe, por exemplo, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e ele carece de mais recursos, mas às vezes o melhor é ser mais ambicioso e não menos, porque aí há a possibilidade das coisas florescerem. O Atlântico tem todo este potencial de plataforma de diálogo, que hoje em dia é especialmente importante numa época que nós estamos de transição do mundo unipolar para um mundo multipolar. O mundo multipolar não quer dizer que seja necessariamente bom. Para ele ser multipolar e ser bom, é preciso haver vontade política, nomeadamente dos países médios e pequenos, conseguirem associar-se, de certa forma federar-se e fazer um contraponto ao que vai ser a grande luta entre imperialismos divergentes, muito parecida com aquela que tivemos no século XIX. Vamos voltar ao início, a questão do livro, que já sei que em Portugal tens discutido, já estiveste a fazer podcast sobre isso, hipocritões e oligarcas, passado e futuro das guerras culturais. Para nos situarmos mais cá entre nós, de maneira geral, mas particularmente em Cabo Verde, hoje a escola e a linguagem tornaram-se verdadeiros campos de disputa. Discutem-se currículos, vocabulários, símbolos, e é natural que assim seja. É na escola que se forma o pensamento das novas gerações. Rui, como é que se manifestam hoje essas disputas nas escolas, nas universidades que tens experiência, ou mesmo nos média? E se estivéssemos a desenhar um modelo educativo para o futuro, que papel deveria ser essa linguagem nesse processo? Porque depois eu partilho, como vês, essa questão no caso de Cabo Verde, onde a convivência entre o português e o crioulo representa uma das grandes encruzilhadas da nossa educação. A língua pode ser tanto uma ponte de inclusão como um muro de exclusão. Tudo depende de como é trabalhada na escola. Portanto, centrando na questão, como é que se manifestam estas disputas hoje nas escolas, nas universidades ou mesmo nos média? Olha, uma vez que me dás a oportunidade de regressar ao livro, deixa-me só dizer uma coisinha antes de falar especificamente da escola. Porquê este livro e porquê o título tão esquisito deste livro? Os hipocritões e oligarcas. São duas palavras inventadas. Tem a ver com o escavar numa história muito antiga, da forma como nós, humanidade, muitas vezes resolvíamos a interpretação das nossas guerras e impasses culturais. Guerras culturais é a maneira como nós lhes chamamos hoje, mas elas sempre existiram. Era através do mito. O mito e, em particular, os monstros. Nós usávamos as histórias dos monstros para assustar as crianças e para nos alertarmos uns aos outros acerca do que poderia acontecer quando nos desumanizássemos, não é? O livro começa, por exemplo, com a história do Minotauro. É uma história cultural, na sua essência. Tem a ver com o nascimento da própria ideia da Europa, que não é europeia. A Europa, na mitologia, é uma princesa fenícia e, portanto, da Ásia. Uma mulher que foi raptada ou talvez violada por Zeus. Por isso é que eu digo no livro que do mito ao mito vai só um passinho. Não é? Ela é trazida, raptada para Creta e depois é em Creta que nasce o Asterion, que é o nome do famoso Minotauro. Um homem meio touro, meio humano, que comia carne jovem e humana e que vivia no meio de um labirinto. Eu utilizo esse mito no início do livro para explicar que quando nos metemos em guerras culturais e a explicá-las, como eu faço no livro, não podemos ter
a ilusão de vir a ter explicações simples, uma grelha de leitura simples, porque não é a mesma coisa que a lei da oferta e da procura, é isso que eu estava a dizer no início. Nós podemos bem tentar objetificar as ciências humanas, tratar as questões da sociedade como se fossem só questões económicas e depois tentar estudar a economia como se fosse a física ou a matemática. Isso não funciona. Os humanos não são redutíveis a essas fórmulas matemáticas. Portanto, nós temos que nos jogar para dentro do labirinto, mesmo que no labirinto a gente possa vir a encontrar um minotauro. A minha questão, e daí o título esquisito com as palavras esquisitas, é que hoje em dia chegamos a um ponto em que as transformações tecnológicas e estruturais da esfera pública, com a inteligência artificial, com as redes sociais e com a enorme facilidade de conexão que a gente tem, permanente, com todo o mundo ao mesmo tempo, com alguém do outro lado do mundo, criando grandes cesuras na sociedade, porque de antes era relativamente fácil, quando a família toda se sentava ao mesmo tempo a ver o mesmo programa de televisão, no dia seguinte na escola toda a gente tinha visto a mesma coisa na véspera. Hoje não. Quer dizer, os pais podem estar a ver uma coisa, os filhos outra, e tanto os pais quanto os filhos podem ter mais em comum com qualquer pessoa na Nova Zelândia que é fã da mesma série ou do mesmo nicho cultural, do mesmo interesse sobre, sei lá, música pop coreana ou banda desenhada japonesa ou o que quer que seja, do que com a pessoa que no outro dia vão encontrar na escola. Bem, chegados a este ponto, nós no fundo temos novos monstros, foram criados novos monstros para os quais precisamos de novas palavras. Eu inventei estas duas palavras pensando em dois monstros atuais, um que é Donald Trump, o outro que é o Elon Musk, que eu trato como monstros porque eles já adquiriram esta, no fundo, quase que esta natureza maior do que a vida cotidiana. Um que é o hipocritão, sim, que é alguém que está para lá da hipocrisia, que no fundo verbera e acusa os políticos tradicionais pelas suas hipocrisias, mas falam em nome de ele ter direito a ser claramente falso e mentiroso e já ninguém se importar com isso. Então já nem hipócrita é uma palavra que já não serve para ele, até porque o hipócrita é aquele que diz as coisas pela metade. Ele diz as coisas e mais metade do que elas deveriam, não é? Portanto, diz as coisas pelo exagero e não pelo defeito. Então eu chamo-lhe o hipocritão. E ao Elon Musk, que é dono de uma rede social, eu chamo-lhe o oligarca, porque o oligarca de olho, porque é aquele que vende a nossa atenção, os nossos globos oculares, aos anunciantes. Nós temos que nos perguntar, por vezes, nessa intensidade toda das brigas para as quais somos atraídos nas redes sociais ou fora delas, mas em particular nas redes sociais, porque é que, por exemplo, utilizar uma rede social é gratuito? Uma regra da economia da atenção é sermos cautelosos com tudo aquilo que nos é dado como gratuito. Porque quando eu compro um jornal ou um livro, eu sei que o produto é o jornal ou o livro e eu paguei dinheiro para ter aquele jornal ou aquele livro. Quando eu vou a uma rede social e eu acedo a essa rede social de graça, quem é que é o produto? Na verdade, o produto sou eu. Eu sou vendido e revendido pelo dono da rede social ao anunciante que tem dinheiro para pagar pela minha atenção, pelos meus olhos. O Elon Musk e o Mark Zuckerberg, os outros donos de redes sociais, eles utilizam a minha atenção para a revender aos anunciantes. E por isso eles tornam-se especialistas, é para isso que servem os algoritmos, de como captar a atenção através de estímulos muito curtos e muito breves e muito intensos, de viciantes, dizem os cientistas que é de dopamina, não é? Daquela coisa que faz com que nós facilmente fiquemos viciados na publicação da rede social. Post a post, sim, publicação a publicação, comentário a comentário. Este agora respondeu assim, o outro respondeu assado. Aquele foi insultuoso, o outro foi
violento, foi agressivo, este não tem razão nenhuma, mas eu estou viciado em ler estes comentários, tal como eu olharia para um acidente na beira da estrada. Eu sei que eu não vou acrescentar nada, mas eu não consigo tirar dali o olhar. Pois bem, os oligarcas, o Musk, o Zuckerberg e os outros, perceberam essa fraqueza, essa debilidade na mente humana e em cima dela construíram uma economia da atenção, em que a atenção se tornou a grande moeda de troca da atualidade. E em que nós, sem darmos por isso, estamos a ser vendidos e revendidos como se fôssemos objetos. Cada um dos nossos olhos, não é? Os nossos globos oculares, como se fossem a matéria que depois vai dar lucros astronómicos a outros. Bem, isto é uma explicação longa, mas isto é o que está na base da intensidade das controvérsias e das polémicas que temos hoje em dia. Elas podem ser importantes, e eu não nego que elas tenham importância, mas temos que não nos esquecer que elas são alimentadas para dar dinheiro a ganhar a alguém. E que nós estamos a ser engajados nessas controvérsias permanentes porque isso nos leva a ficar muitas horas online. Isso faz-nos ser, basicamente, servos da economia da atenção. E, ao mesmo tempo que estamos a ser manipulados pela economia da atenção, a nossa própria capacidade de prestar atenção, ela foi completamente minada. Nós temos menos atenção para ler um livro do princípio ao fim hoje em dia. Nós temos menos atenção para nos ouvirmos uns aos outros hoje em dia. Nós temos menos atenção para seguir um argumento complexo hoje em dia. Nós temos menos paciência, menos pachorra para ouvir uma história que seja um bocadinho mais complicada. Estamos viciados numa coisa muito simples que é: tu estás a favor, eu sou contra. Não é? E isso foi importado também para todos os lugares que têm a ver com a transmissão de conhecimento. E, portanto, nós transformámos a escola de uma coisa que é, com todos os seus defeitos e qualidades, a escola nunca foi perfeita, mas foi sempre o melhor que nós tivemos. A escola, desde aos milénios que a gente a tem, é aquele momento absolutamente mágico na vida de uma pessoa em que a sociedade se organizou para que nós ali entre, sei lá, os 5 ou 6 anos de idade e os 20, temos 15 anos da nossa vida em que nos vai ser dado em condensado tudo aquilo que a humanidade demorou milénios para lá chegar. Fórmulas matemáticas, o melhor da literatura, o melhor da poesia, a história, a sociologia, a escrita, o alfabeto, o desenho, a capacidade de trabalhar em conjunto, trabalhar em equipa, tudo isso. A quem está na escola hoje em dia, o que a gente tem que dizer é: aproveitem, vocês nunca mais vão ter isso na vida. A partir do momento em que a gente entra na linha de montagem de uma profissão, mais ninguém vai tirar, vai organizar a sociedade de forma a darmos o melhor que a humanidade descobriu, inventou e produziu durante milénios, em poucos anos da nossa vida. Todo esse lado mágico, abundante, rico da escola está a ser desidratado por aquilo que há de menos interessante, que são discussões absolutamente bidimensionais de contra e a favor apenas acerca de determinadas coisas, woke e anti-woke. Bem, eu não quero entrar e não devo na discussão português ou crioulo, mas por que raio? Português e crioulo, quer dizer, a escola tem sempre espaço, o saber não ocupa lugar. É uma questão de sabermos organizar o saber. Sim. O saber só ocupa lugar quando ele é desorganizado. Aí pode acontecer que na nossa cabeça às vezes umas ideias lutam com as outras, umas línguas lutam com as outras se não são estudadas, não é? Se eu não estudo espanhol nem italiano e no entanto tento falar os dois ao mesmo tempo, não falo nenhum nem outro. Mas se eu estudar espanhol e estudar italiano, apesar de serem línguas para mim parecidas, eu vou conseguir falar as duas. Eu estou certo que há uma maneira positiva e eu não diria positiva, hiper positiva, de Cabo Verde tirar partido dessa sua riqueza linguística, que é de ter o crioulo e o português, que é dentro do crioulo ter diversas variedades, diversas variantes e mais ainda. Um dia poderíamos falar de uma crioulofonia, de certa forma.
não é? Partir ao encontro não só do crioulo da Guiné-Bissau, do crioulo do Suriname, não é? O papiamento, que tem tantas coisas em comum com o de Cabo Verde, ou com os outros crioulos, mesmo que não tenham a mesma origem, como o patuá de Macau, ou o papiá cristã da Malásia, ou o que quer que seja. São legados que a história teceu, lá está, através de muitas gerações de sofrimento, mas também de criatividade humana, e que Cabo Verde, como um país no qual essa língua se tornou uma língua oficial, tem tanto a falar com o Haiti, tem tanto a falar com Cuba, com Jamaica, com São Tomé, com a Guiné Equatorial, com a Ásia também, que há muito a fazer desse ponto de vista. Eu espero que, de facto, que isso se faça. E eu não acredito que se possa fazer, aliás, de outra forma. Não se pode fazer em prejuízo de... O português nunca será prejudicado pelo cultivo do crioulo em Cabo Verde. Porque, pelo contrário, quando eu comecei a aprender algum crioulo, eu entendi algumas coisas do português que eu não entendia, não é? E certamente, se a gente fosse buscar alguém à Roma de 2500 anos atrás e essa pessoa fosse ouvir falar português, italiano e crioulo, ia pensar, eu agora entendo melhor o latim do que antes de saber essas línguas. Portanto, eu estou certo que, aprofundando o estudo do crioulo e aprofundando o estudo do português par a par, nós vamos ter falantes e escritores de ambas as línguas que serão ainda mais proficientes do que aqueles que seriam simplesmente monolingues. Obrigado, Rui. Em Cabo Verde, a questão da linguagem é central e sensível. De um lado, nós temos o português, que é a língua oficial e essencial para o acesso ao ensino superior, à administração e ao mundo global. Do outro, o crioulo, que é a língua materna, que é emocional e identitária, falada em casa, nas ruas, na vida cotidiana. A introdução do crioulo na escola é um passo importante no reconhecimento da nossa identidade. Mas não basta a intenção simbólica. É preciso garantir normas claras, professores preparados e materiais adequados. Sem isso, nós corremos o risco de transformar uma oportunidade histórica numa ilusão pedagógica. Não se trata de opor línguas, mas de promover uma convivência equilibrada e pedagógica, onde ambas sejam valorizadas. A verdadeira competência bilíngue não pode, estamos de acordo, sacrificar uma língua em benefício da outra. Exige proficiência, rigor e respeito por ambas. Mais do que ensinar a falar, a escola deve ensinar a pensar sobre o que dizemos e sobre o que as nossas palavras revelam da sociedade que estamos a construir. A linguagem nunca é neutra. Nela joga-se também o futuro da educação e da identidade crioula. E nós estamos agora a chegar ao fim e quero fechar com propostas claras. Rui, se tivesse de escolher 3 prioridades para preparar as novas gerações para um mundo tão complexo, quais seriam? Eu deixo as minhas. Formar para o diálogo, ensinar a pensar em rede, valorizar a diversidade como riqueza. Bem, eu concordo com essas prioridades. Eu diria uma coisa. Nós temos que revalorizar o livro. Essa seria, para mim, uma prioridade muito grande. Porque os outros formatos de suporte de informação e conhecimento, eles podem ser substituídos muito rápido e perder-se. Nós achamos sempre que tudo o que temos agora é eterno e que um dia vai ser muito fácil aceder a estes servidores todos onde estão as coisas que escrevemos agora, ou podcasts como este, e voltar a ver tudo isso. Não é assim. Às vezes basta uma diferença de formato, um grande apagão, ou o que quer que seja, e as coisas desaparecem. Hoje em dia nós temos dificuldade em ler disquetes ou fitas VHS de há 20 ou 30 anos. Já ninguém ouve cassetes e tínhamos coleções inteiras de música em cassete em casa, para não falar nos chamados cartuchos, que eram umas coisas que eu ainda me lembro vagamente da minha infância. No entanto, nós pegamos em qualquer coisa que foi escrita por Platão há 2500 anos e lemos essa coisa.
E se lermos a história da Atlântida como uma dessas quaisquer coisas que Platão nos deixou, nós estamos a ler uma história fascinante que tem 2500 anos. E, portanto, eu revalorizaria o livro. Eu daria livros. Eu faria por investir no papel, não porque eu seja antitecnológico, antes pelo contrário, eu sou um grande obcecado por tecnologia, mas porque o papel e o livro são uma tecnologia. Era bom que as crianças tivessem jornais e revistas no início do dia na escola, que os pudessem levar para casa e recortar, porque é toda uma valorização do saber fazer, do tocar com a mão, que me parece que é muito importante e que não se perde. Eu leio livros do século XVI e o papel está absolutamente impecável. É melhor do que os livros do século XIX, que se desfazem muito rapidamente. E um livro é uma coisa que é uma conversa que alguém teve consigo mesmo durante meses, anos ou uma vida inteira. E através dessa conversa, essa pessoa tornou-se eterna, porque ela pode ser lida 1000 ou 2000 anos depois. E nós podemos conversar com essa pessoa. E isso dá-nos uma dimensão da tal alteridade, do tal educar para a diversidade, em que já não é só a criança entender a diversidade dentro da sua cidade, do seu país ou do mundo. É entender a diversidade também de falar com alguém que vivia, não é como se diz em crioulo, um outro alguém, Sim. que vivia há 1000 anos e que pode falar tão diretamente connosco. Portanto, essa seria uma prioridade do livro. A outra, para mim, seria todos os aspectos da manualidade, do tocar, e neste sim eu posso confessar que sou muito mau em geral. Desenho mal, sou mau em trabalhos oficinais e por aí afora, mas creio que a ligação de tudo o que tem a ver com a arte e a arte do saber fazer é importante, não só do ponto de vista estético, e eu valorizo muito o design gráfico, a ilustração, as artes, como é importante do ponto de vista ético. Um dos homens importantes da nossa era, que é o Steve Jobs da Apple, que inventaram o iPhone, entre outras coisas, ele contava uma história acerca do seu pai adotivo. Ele era de origem síria, foi adotado por um casal nos Estados Unidos e o pai dele era carpinteiro. É uma coisa curiosa, porque a gente tende a desvalorizar isso hoje em dia. E ele descobriu no seu pai carpinteiro e, em particular, marceneiro, uma grande virtude ética, porque o pai dizia-lhe para tirar o móvel da parede e olhar as costas do móvel. E se as costas do móvel tivessem bem feitas, cuidadas, se não fosse só uma placa colada lá à última hora, era sinal que o artista que tinha feito o móvel era um bom artista, porque tinha feito o móvel bem até na parte do móvel que não ia estar visível. É por isso que eu digo, o trabalho manual, oficinal e visual transporta consigo valores éticos também, do fazer bem feito, do gostar de ter uma coisa bem feita. E em terceiro lugar, eu diria, quer dizer, acompanhando essas duas coisas, o livro e o trabalho manual, o valorizar a possibilidade no fundo, não é combater os algoritmos. Eu acho que os algoritmos são importantes, eles próprios têm uma história, não é? Vem lá de um sábio na Pérsia Antiga que se chamava Al-Khwarizmi, e é do nome desse senhor que nós temos a palavra algoritmo. Mas a capacidade de contar histórias, de nos entendermos através da persuasão, da retórica, da memorização, da capacidade de argumentar, que hoje em dia são muito importantes. Nós hoje em dia estamos viciados em discussões, mas as discussões têm baixa qualidade, muitas delas. É só ver quem grita mais. Lá no passado longínquo, quando eles eram mesmo fascinados pela retórica, eles tinham todo um critério de avaliação da retórica que era muitíssimo exigente. Não bastava eu concordar com aquele orador. Aquele orador tinha que saber utilizar bem as boas figuras da argumentação para ser persuasivo e perceber que isto da política tem a ver com conseguir convencer uma maioria de pessoas a concordar com a gente. Não a ficar fechado na sua bolha e convencido que a maioria que se lixe eu é que tenho razão, que é uma boa parte da maneira como as discussões se fazem hoje em dia. Portanto, livros, saber fazer e saber contar e persuadir. Obrigado. Neste podcast nós falamos de guerras culturais, criolidade, Atlântico e educação.
E tudo nos leva a um ponto comum. Precisamos de reaprender a viver na interdependência. E deixo uma última pergunta para quem nos ouve. Que guerras culturais travamos? Em casa, no trabalho, nas redes sociais? E que pontos poderíamos começar a construir já hoje? Se esta conversa lhe despertou perguntas, partilhe connosco, talvez possamos voltar a elas num próximo episódio. Muito obrigado, Rui. Obrigado pelo convite.